Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, que nosso Senhor nos proteja e guie nesses estudos. Hoje nós vamos estudar um tema de educação. Ele é próprio para concursos públicos, para aqueles professores, colegas que estejam querendo estudar o tema acesso e permanência do educando em sala de aula, seja na educação básica, seja nos institutos federais, seja no próprio ensino superior. Nós temos dois textos curtos hoje, dois textos básicos. Nós vamos fazer uma leitura dirigida desse assunto. Também pode servir para estudantes portadores de deficiência visual, uma vez que eu vou fazer a leitura do texto, tá certo? Então, a metodologia que eu vou utilizar é essa. Esse artigo das políticas de acesso e permanência na escola ao direito à educação básica de qualidade social, um avanço possível, foi escrito por Ana Maria Eng e Thais Passievich, ambas da PUC Paraná. Elas são, a primeira é professora doutora em pedagogia e a segunda é mestre em educação. Aqui estão os e-mails dela. Também vou colocar o link para o artigo, para que a gente possa, vamos dizer assim, democratizar os estudos, né? Ou seja, compartilhar dos estudos. Vamos direto ao assunto, né? Resumo. O presente artigo tem como tema as políticas sociais, com ênfase nas políticas e programas que visam garantir o acesso, a permanência e uma educação de qualidade social nas escolas públicas. Nas duas últimas décadas, as políticas públicas, resultantes de uma correlação de forças das quais merece destaque as demandas da sociedade civil e dos movimentos sociais, democratizaram em grande medida o direito ao acesso à educação básica. Programas sociais como o Programa Bolsa Família e o ProJovem, entre outros programas menos abrangentes, buscam garantir a permanência de crianças e adolescentes nas escolas. No entanto, a educação, entendida como direito por meio do qual outros direitos podem ser conquistados e ou garantidos, ainda não se efetivou. Haja vista os dados do IDEB. A educação básica brasileira tem colocações baixíssimas, índices baixíssimos. Nós não atingimos as metas da educação, principalmente na educação básica. Nossa educação ainda é pobre, tá certo? Ainda precisa alcançar patamares superiores, né? Então, os dados são do próprio IDEB. Eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? Então, pessoal, eu selecionei aqui para vocês algumas das piores notícias e mais alarmantes notícias na revista Educação, em 4 de setembro de 2018. O cenário da educação básica no Brasil é alarmante, aponta IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB foi divulgado ontem, 3 de setembro de 2018, pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais a nível terceiro, INEP. O país não atingiu as metas nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Os resultados com os estudantes dos anos iniciais de 1º ao 5º ano do ensino fundamental foram os únicos em que as metas ficaram acima do planejado, atingindo 5,8. Nenhum estado atingiu a meta do ensino médio. O projetado era 4,7 e foi alcançado 3,8. A especialista em educação do Itaú Social, Juliana de Souza Iade, enxerga os dados do IDEB como negativo e explica que educar é pensar na aprendizagem dos alunos. Quando nós olhamos para os resultados, que são alarmantes, eles devem também gerar uma possibilidade de a gente fazer uma revisão das políticas educacionais. É ter os resultados dessas avaliações como ferramenta para subsidiar as tomadas de decisões. Então, de onde é que vem índices tão alarmantes como esse, né? Outra notícia que eu encontrei aqui é um dado
da BBC. Educação básica ruim joga Brasil no grupo dos lanternas em ranking de capital humano. Brasil registrou mau desempenho em ranking no desenvolvimento do capital humano, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Esse aqui é de 30 de junho de 2016, mas saiu um dado mais recente do último Fórum Econômico Mundial em Davos de 2019. O Brasil está na posição 106º, salvo engano. Posso confirmar com vocês e colocar o link aqui abaixo na descrição quando eu encontrar. Tentei encontrar e não encontrei no Google, tá? Mas vocês também podem me mandar um e-mail se vocês encontrarem, dacosta.rodrigo@hotmail.com, tá certo? E o que diz essa reportagem? A má qualidade da educação de base jogou o Brasil para baixo na nova edição do relatório sobre capital humano, estudo do Fórum Econômico Mundial, sobre o êxito dos países em preparar sua gente para criar valor econômico. O Brasil ficou em 83º lugar entre 130 países. Dono da 8ª economia do mundo, pontuou menos que países da América Latina e Caribe de menor desenvolvimento relativo, como Uruguai, Costa Rica, Bolívia e Paraguai. Cuba, na 36ª posição, lidera na região. Calculado desde 2013, o chamado Índice de Capital Humano compara 130 países e o uso do potencial de capital humano, né? De onde é que vem? Nós tivemos vários cortes, né, da educação. A revista Esquerda Diário, vou diminuir aqui para que fique melhor a qualidade. Para que a gente tenha mais, vamos dizer assim, imparcialidade, possa ver outras mídias, né, sejam de direita, sejam de esquerda, enfim. Mas aqui está uma nota de 2016 que mostra, em meio à crise política, de uma corta da educação e saúde. No meio da quarta-feira da semana passada, 30, o governo, em meio ao jogo de xadrez da crise política, aplicou mais um ataque à juventude e à classe trabalhadora, com mais cortes de verba destinada para importantes pastas relacionadas aos direitos sociais, como saúde e educação. O Decreto de Programação Orçamentária para 2016 distribuiu entre as pastas o corte de 21 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos ver o que diz. No mesmo dia que o governo anunciou a terceira fase do programa Minha Casa, Minha Vida e a micro-reforma agrária, cortou da saúde e da educação. Também vou colocar o link disso aqui, tá certo? Outro dado esse é anterior, né, de 2014, na verdade eu deveria ter mostrado esse primeiro, mas o governo anuncia um corte de 44 bilhões no orçamento de 2014, vamos ver. O governo, pelo UOL, em 20 de 2004, o governo anunciou um corte de 44 bilhões no orçamento geral da União, incluindo 7 bilhões do PAC. Em 2013, o corte total foi de 38 bilhões. Em 2012, de 55 bilhões de reais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em Brasília pelos ministros do Planejamento, Miriam Belchior, e da Fazenda, Guido Mantega. A meta de economia para pagar os juros da dívida foi fixada em 99 bilhões, equivalente a 1,9% do PIB. Desse total, o governo central será responsável por 80 bilhões e 800 milhões de reais, ou o equivalente a 1,55% do PIB. Já os estados e municípios deverão contribuir com 18,2 bilhões, ou 0,35% do PIB. Vamos ver mais abaixo quanto da educação. Cortes não incluem saúde e educação. Dos 44 bilhões a serem cortados, serão 13,5 bilhões de despesas obrigatórias e 30,5 bilhões de despesas não obrigatórias. O governo preservou no orçamento de 2014, ano eleitoral, as áreas de saúde, 82 bilhões e 600 milhões de reais, educação, 42 bilhões e 300 milhões de reais, desenvolvimento social, ciência, tecnologia e inovação.
Por outro lado, cortou diversas despesas em outras áreas, com destaque para a defesa e também para emendas parlamentares. Com certeza, mesmo assim, esses cortes eles revelariam já uma crise, é tanto que nós tivemos um corte total aí na saúde e na educação de 21,2 bilhões. Né? Fora isso, com certeza, as medidas do governo Temer, a continuação, portanto, do PT-MDB. Né? Mas vamos para o texto, que é o que nos interessa por hora. Né? Ela diz, portanto, que não se efetivou. Basta nós vermos a própria matéria do IDEB, que saiu no ano passado, em setembro do ano passado. Colocarei o link aqui nos comentários, na descrição. Tá? Alguns fatores que impedem a garantia dessa educação integral são extraescolares, com os fatores socioeconômicos e culturais. Neste contexto, a questão que orienta esta reflexão é a seguinte: garantidos o acesso e a permanência na escola, que tipo de políticas são necessárias para garantir uma educação de qualidade social nas escolas públicas? Para tanto, tem-se como objetivo analisar os pressupostos do conceito de qualidade social e inferir, a partir dessa análise, quais demandas para a melhoria da qualidade social na educação básica. Tal análise se fundamenta nos estudos de Silva, 2009, Freitas, 2005 e Enguita, 2001, em alguns documentos legais, como a Resolução 4 de 2010. A partir da discussão desses autores, conclui-se que a ampliação do conceito de qualidade requer modificações nas políticas de avaliação e de formação, inicial e continuada, de professores e nas práticas educativas e avaliativas, bem como na organização escolar. Tais modificações são válidas à medida que se acredita que, ao garantir a qualidade social da educação, garante-se a possibilidade do exercício de outros direitos relacionados ao que se costuma chamar de cidadania. Introdução. Tendo como tema as políticas sociais, com ênfase nas políticas educacionais e programas que visam garantir o acesso, a permanência e a qualidade das escolas públicas, pretende-se neste capítulo discorrer sobre os tipos de políticas demandadas pela configuração social contemporânea. Nas 2 últimas décadas, as políticas públicas resultantes de influências e pressões internacionais, sobretudo a partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de Jomtien, em 1990, bem como de uma correlação de forças internas, das quais merece destaque as demandas da sociedade civil e dos movimentos sociais, democratizaram, em alguma medida, o direito ao acesso à educação básica gratuita. Claro que isso aí está a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1996. Claro que, anteriormente a isso, nós temos a própria Constituição Federal de 1988. Também a luta dos próprios professores, né, da educação básica, do Conselho Nacional da Educação, enfim, de diversos órgãos do próprio Ministério da Educação, de diversos órgãos da sociedade civil organizada, não somente dos movimentos sociais. A quase universalização do acesso ao ensino fundamental, uma garantia constitucional e da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nove mil 394 de 1996, ao ensino fundamental pode ser verificado a partir da visualização dos índices da escolarização. Segundo publicação do IBGE, intitulada Síntese dos Indicadores Sociais, uma análise das condições da vida da população brasileira 2010, é possível afirmar que na faixa etária de 6 a 14 anos, desde meados da década de 90, praticamente todas as crianças brasileiras já estavam frequentando a escola. Nesta faixa etária, 94,2% da população frequentava a escola em 1999. Esse índice subiu para 96,1% em 2004
e para 97,6% em 2010. Então veja, se em 2004 já era 96,1%, significa que anteriormente, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos então um aumento desses índices, né? 2004 é o primeiro ano, salvo engano, né? Não, o segundo ano, né, do governo Lula. Vou certificar-me aqui. Isso, 2004 foi o segundo ano de Lula, né? Ele venceu as eleições em 2002, no primeiro mandato dele. Em 2010 nós já temos aí o fim do segundo mandato. Na verdade, já é ano de eleições, né? Embora o percentual de crianças que vai assumir Dilma Rousseff no primeiro mandato. Embora o percentual de crianças e adolescentes fora da escola pareça pequeno, menos 2,4%, tal índice representa cerca de 680 mil crianças de 7 a 14 anos privados do seu direito à educação. Então, os dados do IBGE de 2010, embora em termos de porcentagem mostre ser pequeno, pareça ser pequeno, na verdade aí representa 680 mil crianças fora da escola. São dados oficiais do IBGE de 2010. Entre o público da educação infantil na faixa etária entre 0 e 5 anos, a taxa de frequência bruta em instituições de ensino era, em 1999, de 23,3%. Em 2004, esse índice subiu para 31,2% e em 2009 para 38,1%, dados oficiais do IBGE. Apesar de a tendência ser crescente no que diz respeito ao ensino médio, a escolarização dos adolescentes de 15 a 17 anos de idade no nível médio não está universalizada. Houve uma melhora em relação a 99, mas ainda cerca de metade deles estava no nível adequado. Em 2009, para a sua faixa etária, segundo dados do IBGE 2010, página 46. Frequentaram a escola em 99, governo FHC, segundo mandato, 78,5% dos alunos na faixa etária entre 15 e 17 anos. Em 2004, a taxa de frequência aumentou cerca de mais de 3%, né, para 81,9%, e em 2009 para 85,2%, conforme o IBGE. Segundo dados do Censo Escolar publicados em um resumo técnico 2010 pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 2010 foram matriculados 51.549.889 alunos nas escolas do país. Deste montante, 43.989.507 foram matriculados em instituições públicas de ensino, municipais, estaduais ou federais. Tá? Então veja, dados do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2010. Então veja, nós temos um aumento, né, do número de matrículas, mas quais são as garantias para acesso e permanência desses alunos na sala de aula, na escola? Né? É isso que nós devemos pensar. Né? Ou seja, entra aí a questão inclusão social, permanência na escola, fatores que possibilitam a permanência na escola, como, por exemplo, merenda de qualidade, também motivação por parte dos professores, né? Há muitas escolas onde os professores são muito faltantes, né? Isso é uma realidade que nós devemos enfrentar e nós devemos dizer aqui. Claro que nós não estamos culpando isso aos professores, mas também há questões
ligadas aos próprios funcionários da escola, e aí a gente diz a diretoria, coordenadores pedagógicos, assistente social, há psicólogos, há educação especializada para surdos, há educação especializada para portadores de deficiência visual, alunos cegos, né? Como anda a valorização do professor em termos salariais, seja a nível municipal, seja a nível estadual e seja nas instituições federais. Claro que nas instituições federais a gente sabe que houve uma valorização salarial equiparada até mesmo às universidades federais, né? Outras coisas. Quais são os instrumentos? Há computadores nas escolas, há data show nas escolas, né? Há acessibilidade, né? Há boa salubridade dentro de sala de aula, carteiras boas, né? Limpeza, tudo isso são fatores, né? Vocês podem colocar, mandar e-mail, enfim, que possibilitam, que fazem com que o aluno ele não se evada, né? Há reuniões pedagógicas frequentes com os pais também dos alunos, né? Como é a questão da avaliação, né, na escola, como está a questão do transporte escolar nos municípios, né? Então, todos são fatores importantes. Há um projeto político-pedagógico. Esta escola e esse projeto político-pedagógico estão bem alinhados com aquilo que é proposto pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Pelas diretrizes da educação, né? Então, todos são fatores importantes. Vamos continuar. Os avanços significativos nos índices de matrícula em todos os níveis da educação básica evidenciam o processo de democratização do acesso à escola promovido a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, segundo a qual a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 96, que estabelece em seu artigo 4º que é dever do Estado garantir, número 1, ensino fundamental obrigatório e gratuito. 2, universalização do ensino médio gratuito. 4, atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Né? Ministro Paulo Renato. Né? O ministro Paulo Renato Souza, que foi o ministro da Educação nos governos de Fernando Henrique Cardoso, e que, junto com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação, certamente, promulgou essa lei de extrema importância para a educação nacional em 1996. Né? Primeiro governo ainda de FHC. Né? O ministro ele faleceu já em 2011. Entretanto, a democratização do acesso deu visibilidade a outra questão fundamental para a garantia do direito à educação, a questão da permanência. Garantir a permanência de crianças e adolescentes nas escolas passou a ser um desafio para as políticas públicas, sobretudo porque os índices de evasão na educação básica são muito altos. Então, nós temos índices de evasão muito altos, de abandono muito altos. Segundo dados disponibilizados no site do INEP, o índice médio de evasão no ensino fundamental em 2007 foi de 4,4%, caindo para 3,1% em 2001. Então, ainda é um índice de evasão muito alto,
ainda estávamos aqui, já era o segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? E isso passou para 3,1% em 2010, último ano do segundo mandato de Lula. No ensino médio, a tendência se repete, pois o índice médio de evasão em 2007 foi de 13,2% e de 10,3% em 2010, segundo o portal do INEP, dados de 2011. Alarmantes, um índice de evasão altíssima. O que provoca essa evasão escolar? A tendência de queda observada nos índices de evasão no ensino fundamental e médio pode ser um indício da efetividade dos programas sociais de transferência de renda instituídos, entre outros objetivos, para garantir a permanência de crianças e adolescentes nas escolas. As autoras são otimistas, né? Elas são otimistas aqui. Eu, particularmente, enquanto professor de História e professor de Educação Básica efetivo na rede municipal de ensino, eu acho esses índices alarmantes, né? Tendo em vista justamente o próprio Bolsa Família, que deveria garantir uma permanência desse aluno dentro de sala de aula, nós temos índices de 13,2% em 2007 e de 10,3% em 2010, mostra-me preocupação. O programa Bolsa Família, implementado em 2001, anteriormente Bolsa Escola, né, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, influenciado aí pela primeira-dama, Dona Ruth Cardoso, e também fazendo justiça, Cristóvão Buarque, que chegou a ser ministro da Educação do próprio governo Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsa Escola, Vale Gás, e esse cadastro, né, eles foram unificados no governo Luiz Inácio Lula da Silva e criou-se, então, com outro nome, Bolsa Família, mas já existia no governo FHC. E o ProJovem, instituído em 2005, são exemplos dessas políticas. Na verdade, políticas de incentivo já existiam desde antes, né, do regime militar, regime civil militar, já existiam políticas de incentivo e de permanência do aluno em instituições superiores particulares, né? Instituída em 2005, são exemplos dessas políticas. Para receber um benefício como Bolsa Família, as famílias precisam ter crianças e adolescentes matriculados na escola. Então é isso que está contraditório. Por que as autoras elas são otimistas? Se esses adolescentes do ensino médio eles devem estar matriculados, e se nós tivemos o Bolsa Família, né, por que nós temos então dados como esse? 13,2% de evasão no ensino médio em 2007 e 10,3% em 2010. Além da matrícula, a frequência é uma das contrapartidas exigidas nas famílias incluídas no programa. Quem é professor da educação básica, seja na rede municipal, seja nas redes estaduais, sabe que a evasão e o abandono e também índices alarmantes de faltas é de fazer chorar. Então, eu não acho que avançou nesse sentido. Tá? É minha opinião. A mesma contrapartida é exigida dos alunos inseridos no ProJovem. Excelente. Né? Brasil, portal MDS, 2011. Creio que no caso do ProJovem a evasão, não traz aqui os dados, mas a evasão seja menor. Afinal, os alunos precisam garantir frequência. Eu conheço alunos que fizeram o ProJovem, né, colegas que fizeram o ProJovem, um em especial, um colega, um amigo,
e ele me disse que nunca faltou uma aula sequer. Ou seja, ele tem o mérito de ter, além de garantir o benefício, de também ter, em contrapartida, oferecer ao Estado uma excelente educação. Hoje é advogado. Contudo, a educação, entendida como direito por meio do qual outros direitos podem ser conquistados e ou garantidos, ainda não se efetivou. As políticas sociais que visam a garantia do direito ao acesso e à permanência, por mais efetivas que sejam, não garantem que a educação oferecida tenha qualidade social. Então aqui elas jogam a real, né? Mas elas não mostram quais são esses fatores, né? Então, ou seja, quais são esses fatores que não garantem a permanência, né, do aluno e que, portanto, fazem com que notícias como essa de setembro de 2018, o final do governo Michel Temer, sejam alarmantes justamente para o ensino médio, né? Então, o que faz o Brasil ainda patinar nos índices? Nesse contexto, a questão que orienta esta reflexão é a seguinte: garantidos o acesso e a permanência na escola, o que é necessário para que as políticas e práticas possam viabilizar uma educação de qualidade social nas escolas públicas? Então, aqui elas fazem uma pergunta no texto que é fundamental, né? Se nós garantimos o acesso e a permanência na escola, na verdade, pelos dados, nós não garantimos. Mas vamos lá. O que é necessário para que as políticas e práticas possam viabilizar uma educação de qualidade social nas escolas públicas? Eu diria o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição, o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 1996. Né? Eu diria o cumprimento de outras leis da educação, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, se nós cumprirmos aquilo que é básico, ou seja, a própria legislação, nós vamos garantir uma qualidade nas escolas públicas. Né? Mas temos outros fatores. Vamos ver se as autoras elencam. Para tanto, tem-se como objetivo analisar os pressupostos do conceito de qualidade social e inferir, a partir dessa análise, quais as demandas que a melhoria da qualidade social dá, quais as demandas para a melhoria da qualidade social da e na educação básica. Né? Qualidade em educação. Só para a gente ver, vamos ver quando foi publicado esse artigo. Em 2015. Então é um artigo recente. Né? É um artigo recente. Recente assim, né? Já tem quase 4 anos. Então, talvez tenham artigos mais recentes. Mas eu encontrei esse e achei um bom artigo. Das professoras. Tá? Qualidade em educação, da qualidade total à qualidade social. A discussão em relação à garantia do direito à educação de qualidade social não é desvinculada da reflexão quanto ao viés das políticas públicas na atualidade. É inegável que as políticas educacionais atuais estão alinhadas ao ideário neoliberal. E aí? O que é que vocês acham? Já era 2015. Nós já estávamos no segundo governo Dilma Rousseff. E nós ainda seguíamos um ideário neoliberal, segundo as autoras. Né? É que com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, eles sempre fizeram uma crítica de que o ideário neoliberal era do governo anterior, os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Né? Então, ao dizer isso, elas afirmam que esse ideário neoliberal ele permaneceu nos governos petistas.
né? Ou seja, a perspectiva educacional, a perspectiva das políticas educacionais permaneceu sendo o ideário neoliberal, né? Mas elas não dão indicações sobre isso. Ou seja, voltados ao quê? Voltados ao mundo do trabalho, voltados à formação de cidadãos que serão profissionais liberais, enfim, voltado muito ao mercado de trabalho, as aspirações de um mundo capitalista, que é a nossa realidade, né? Então, são questionamentos que são importantes para nos guiar neste tópico, né? Ou seja, além de garantirmos o acesso e a permanência, nós temos que garantir uma educação de qualidade. Como fazer essa educação de qualidade, né? Como manter os bons índices? Não é só manter o aluno dentro da escola. Até porque, quando o aluno chega na escola, o cadeado é fechado pelos inspetores, às vezes pelo vigilante, o aluno não sai. Mas será que o aluno está dentro da sala de aula? E se ele está dentro da sala de aula, como ele está? Está com a cabeça baixa? Está de boné e cabeça baixa? Está com fone de ouvido escutando música? Não está prestando atenção nas aulas? Os professores eles não estão motivando esses alunos? Primeiro porque não é permitido fone de ouvido em sala de aula, né? Escutando música, cabeça baixa, eu mesmo não deixo, né? Então, eu não sei se a gente pode dizer que é inegável, portanto, que tudo isso tem um culpado, as políticas educacionais e o ideário neoliberal. Ora, isso é uma realidade, tá? Qual é a alternativa, então, a isso? As professoras não dizem. Vamos ver se elas dizem mais a seguir, né? Mas, pelo menos, neste parágrafo, elas não dizem. Da perspectiva neoliberal, a educação, mesmo que pública e garantida, está submetida a uma visão de mundo nitidamente economicista. Não somente economicista, mas voltada ao mercado de trabalho, voltada às formações liberais, aos profissionais liberais. O que garante que esses alunos do ensino médio eles vão conseguir se inserir no mercado de trabalho? Ora, isso é constitucional, né? Então, esse aluno ele tem que ser preparado para a cidadania e para o mercado de trabalho. Se é para o mercado de trabalho, então se é constitucional, então estamos seguindo a Constituição. Não é somente nitidamente economicista, né? Afinal de contas, o número de alunos que se formaram em ciências humanas, né, nos cursos de História, Geografia, Economia, Sociologia, e aí as ramificações da Sociologia, Ciência Política, Antropologia, etc. Também Psicologia, Pedagogia, etc. Né? Então, o número foi bastante elevado. Certamente, esses alunos não estão tendo, necessariamente, uma visão economicista, né? Mas sim vocacional também. A rigor, a educação passa a existir para suprir os vácuos do mercado. O mercado está difícil para todos. Em 2015, então, o auge da crise econômica, né? O verdadeiro colapso, quase uma tragédia completa, econômica completa. Nós tínhamos alunos sendo formados em diversos cursos, né? O governo Dilma, ele, embora em 2015, 16, 2014, 15, 16, a gente viu dados de 2014. Os primeiros cortes em 2014, depois cortes em 2015 e 2016. Mas antes disso,
primeiro governo Dilma Rousseff, deu prioridade a investimentos nos institutos federais de educação, né, e também nas universidades federais, né? Então lembremos que há uma inserção realmente muito grande desses alunos que saem do ensino médio e entram na universidade pública, né? Vale salientar que notas de corte também tiveram de ser reduzidas para isso. Então, muitos desses alunos entraram em cursos superiores, mas muitos deles sem uma educação de base formal de qualidade, né? Eu fui professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba, fui professor substituto na Universidade Estadual, na Universidade Federal de Campina Grande, e sei que encontrei muitos alunos analfabetos que não sabiam escrever, né? E que muitas vezes entraram porque a nota de corte, tá certo, do SISU, os cursos foram quase que obrigados a baixar para aumentar os índices. Então, claro que é inevitável dizermos, aumentaram-se os índices de alunos inseridos dentro do ensino superior. Mas vácuos no mercado não necessariamente justifica. Elas não estão trazendo os dados reais, né? Preparando mão de obra. Claro, o mercado vai preparar o quê? Burocratas de Estado? De preferência barata, para alicerçar a economia. A economia estava tão ruim em 2015, quando elas escreveram esse artigo aí, esses artigos, porque elas publicaram esse mesmo artigo com outro nome, eu já observei isso. Inclusive, acho que está até aqui ainda. Não está, eu tirei. Mas a coisa estava tão feia que muitas pessoas que eram de cursos bons, a odontologia, foram para o comércio, ou foram para outras áreas, ou foram tentar algum concurso público, como assistente administrativos em municípios, nos estados, nos concursos federais. Então não é somente outros, né, engenheiros, né, pedindo que, pelo amor de Deus, em semáforo de trânsito, me empreguem. Professores, eu tenho doutorado em semáforo. Em semáforo de trânsito. Eu sou professor, tenho doutorado, estou em um semáforo de trânsito pedindo, pelo amor de Deus, me empregue em alguma coisa. Então, é uma questão também da situação econômica que se encontrava o país em 2015. Auge da tragédia econômica do governo Dilma Rousseff. Então, aqui a gente tem que jogar a real para que a gente trabalhe com o mundo real, né? Neste contexto, então, muitas pessoas aqui deram graças a Deus por ter um emprego barato, viu? Passevite e a outra moça aí. Agradeço o artigo, gosto muito dele, já tinha lido. Neste contexto, mesmo quando o assunto é educação, a ênfase das políticas, e no caso da educação, das políticas de avaliação, é na melhoria dos processos, focando na diminuição dos custos de insumos e na busca por excelência dos produtos. É com esse viés que as discussões sobre a qualidade da educação são encontradas nas políticas de avaliação. Mas a discussão sobre o conceito de qualidade da educação não é recente. Não há consenso quando se trata de termos como qualidade e avaliação em educação. Releituras do conceito de qualidade surgem, embora os conceitos tradicionais advindos do campo da administração não sejam superados.
Segundo Dourado e Oliveira, 2009, página 203, é essencial o entendimento de que qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, ou seja, o alcance do referido conceito vincula-se às demandas e exigências sociais de um dado processo histórico. Concordo. Segundo Oliveira e Araújo, 2005, página 6, a questão da qualidade em relação ao campo da educação foi historicamente percebida de três formas. Na primeira, a qualidade determinada pela oferta insuficiente. Na segunda, a qualidade percebida pelas disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental. E na terceira, por meio da generalização de sistemas de avaliação baseado em testes padronizados. Ora, eu sou professor, eu sei que eu sou novo, mas eu comecei a ser professor assim que me formei, eu passei a ser professor prestador no Estado, em 2009. Trabalhei no ensino médio e também no ensino fundamental 2. Nunca trabalhei no ensino fundamental 1, tá certo? Nunca. Mas eu nunca vi esses tais testes padronizados. Nunca. Na verdade, cada professor ele tem a autonomia, e na verdade a direção não tem controle algum sobre isso, de fazer a sua própria avaliação. Né? Então, padronizados, eu não sei o que ela quis dizer aqui. Se foram as avaliações do MEC, as avaliações do Ministério da Educação serem padronizadas. Aí sim, tudo bem. Concordo. Ora, oferta insuficiente, ela acabou de dizer mais acima que nós tínhamos uma boa oferta. Bons índices de inserção dos alunos de matrículas. Bom índice de matrículas. Então as controvérsias são do próprio texto, dos próprios dados das autoras. As controvérsias relativas à discussão em torno do conceito de qualidade, aí sim. Mas é claro que o conceito de qualidade ele vai variar de tempo. Devido à ambiguidade do termo, não há ambiguidade nenhuma, vai variar no tempo. Então, o que é qualidade da educação no fim do século XIX é diferente do que é qualidade da educação em meados do século XX. E vai ser diferente em meados da segunda metade do século XX. Principalmente se a gente pegar a qualidade do governo de João Goulart, na educação pública no governo de João Goulart, e pegar qualidade durante o regime militar, o regime civil-militar. Né? Depois, qualidade da educação após 85 e a redemocratização, após a Constituição de 88. É claro que a qualidade ela vai mudar. E a qualidade hoje? Após a redemocratização, né? Após aí o governo Sarney, após o governo Collor, após o governo Itamar, após os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, após os 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, após os 2 mandatos de Dilma, depois o impeachment e a entrada do seu vice, Michel Temer. Né? Ou seja, após 2 mandatos de PT e PMDB, que a gente chama de PT-MDB. Então é claro que agora, em 2019, a gente vai ter uma outra concepção, talvez, de qualidade. O que é a qualidade da educação? Há uma matéria na França que saiu recentemente, como a França conseguiu reverter e melhorar a qualidade, reverter índices baixos e melhorar a qualidade da educação. E só houve uma saída para a França. Voltar ao básico. Aprender a ler de fato. Interpretar texto de fato. Entender e dominar completamente a língua. Entender e dominar a matemática. Entender e dominar as ciências. Entender e dominar a geografia e a história. Né? O básico. Voltarmos para o básico. Eu vou mostrar essa matéria para vocês.
Então, pessoal, aqui está a matéria, é do El País Brasil. Ler, escrever, contar e respeitar. França volta ao básico na educação. Resgate das línguas clássicas no ensino está entre as novas prioridades do governo francês. A escola francesa, fábrica de cidadãos, motor da meritocracia e pilar histórico da identidade da França republicana, volta ao básico. Ler, escrever, contar, respeitar. Estes são os fundamentos nos quais deverá se concentrar, de acordo com Jean-Michel Blanquer, ministro da Educação Nacional do governo do presidente Emmanuel Macron. No ano e meio em que está no comando, Blanquer, que deu impulso à proibição de telefones celulares nas classes, também tem promovido o aprendizado de latim e grego. A principal questão da nossa época, diz ele em um encontro com El País e outros meios de comunicação europeu, é como este mundo cada vez mais tecnológico pode ser um mundo cada vez mais humano. Então é uma coisa que eu tinha falado para vocês quando eu vou colocar esse link, tá? Quando a gente estava tratando ainda agora sobre a questão da permanência, e eu falei sobre a questão dos celulares. Eu não permito, né? Mas veja, essa matéria ela mostra a qualidade, na verdade, é relativa, né? Então, nós agora estamos num governo de direita, o governo de Jair Messias Bolsonaro, e nós temos um novo ministro da Educação, que é Ricardo Vélez Rodrigues, e eles vão ter uma outra noção, uma outra perspectiva do que é qualidade, né? Então não é que o termo seja ambíguo. Qualidade significa qualidade em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua. Tá certo? Vamos trabalhar com as coisas reais. Mas ela diz, possibilita que setores e grupos de interesses contrários coincidam quando se trata do termo de qualidade. Parece que a gente vive sempre numa guerra, né? Ou seja, a gente quer o mal, os grupos eles querem o mal um ao outro, né? Tá assim, né? Parece que o Brasil não é mais aquele país de pessoas bondosas, de pessoas do bem, né? Que essa imagem a gente vendia muito, né? Um país de paz, né? Um país da alegria, né? O que nos fez aí entrarmos naquela maior furada da Copa do Mundo e das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né? Como explica em Gita, a qualidade tornou-se uma palavra de ordem mobilizadora, em um grito de guerra em torno do qual se devem juntar todos os esforços. Por sua polissemia, pode mobilizar em torno de si professores que querem melhores salários e mais recursos. Com relação à polissemia do termo, sim. E os contribuintes que desejam conseguir o mesmo resultado educacional a um menor custo. Isso aqui é uma quimera. Nós nunca vamos ter o mesmo resultado educacional sempre. É uma quimera, uma utopia. Né? Como é que educadores trabalham com elucubrações, delírios? Né? Mesmo entre as escolas públicas, se você pegar uma escola do estado, em uma determinada cidade, na capital, por exemplo, e pegar outra do interior, os resultados podem ser totalmente diferentes. Imagina entre uma escola pública e uma escola privada. Você deve ter achado que a escola privada ela vai ter melhor qualidade, mas há escolas públicas que têm melhor qualidade e melhores resultados educacionais do que muitas escolas privadas. Né? Os empregados que querem uma força de trabalho mais disciplinada e os estudantes que reclamam maior liberdade e mais conexão com seus interesses. Vou botar aqui. Os que desejam reduzir as diferenças escolares e os que querem aumentar suas vantagens relativas. Claro que o desejo nós devemos ter, reduzir as desigualdades, reduzir as diferenças escolares. Mas não há como suprimir, né? As diferenças, elas existem, as diferenças nos resultados, elas existem, as diferenças na qualidade, elas existem. É uma quimera nós acharmos que nós vamos ter sempre
podemos ter sempre os mesmos patamares, os mesmos resultados qualitativos, né? Uma forte tendência na educação a partir da década de 60 foi a chamada pedagogia da qualidade total, modelo originalmente aplicado à administração de empresas. Sim, verdade. Cosette Ramos, autora que introduziu o discurso da qualidade total no contexto educacional, explica que os teóricos da qualidade total comumente conceituam a qualidade como o atendimento dos interesses, desejos e necessidades do cliente. Entre as décadas de 80 e 90, com a promulgação da Constituição Federal em 88, a Conferência Mundial da Educação de Jomtien em 1990, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, 9.394/96, e os ajustes econômicos realizados após a abertura política, as influências e interferências dos organismos internacionais em relação às políticas educacionais passaram a ser mais contundentes, tendo como objetivo a instalação e expansão do ideário neoliberal. Tá aqui. Aí eu deixo com vocês, tá bom? Já fiz aí minha análise com relação a isso. De acordo com Souza e Oliveira, nas políticas sociais do país ocorre uma transposição. Então, nós chegamos em 2015 e não suplantamos o ideário neoliberal. Foi o ano de publicação desse artigo delas. Finalizamos 2019, estamos em hoje 4 de fevereiro de 2019, finalizamos 2018. E provavelmente elas vão continuar dizendo, agora o ideário vai ser neoliberal. Agora que elas vão dizer mesmo, né? O governo de direita, de Jair Messias Bolsonaro iniciando, agora é que eles vão dizer mesmo. O ideário neoliberal. Nas políticas sociais do país ocorre uma transposição direta do conceito de qualidade própria dos negócios comerciais para o campo dos direitos sociais e, nestes, a educação pública. A participação ativa e constante de técnicos dos organismos financeiros internacionais e nacionais na definição de políticas sociais, especialmente a educação, objeto deste estudo, demonstra a adoção do conceito de qualidade do âmbito da produção econômica, em questões da educação e da escola, em um processo de descaracterização da educação pública como direito social. É constitucional. É constitucional. A não ser que ele esteja pensando aqui na descaracterização, ele não esteja lendo a educação, a Constituição. Né? Corroborando com o entendimento neoliberal do conceito de qualidade. Ok. Vamos seguir em frente, né? Segundo o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é dever do Estado oferecer a educação pública que garanta, entre outros, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Sinceramente, eu não achei que essa passagem da LDB corroborasse em absolutamente nada com o entendimento neoliberal de qualquer coisa. Né? As autoras, se quiserem, me mandam um e-mail explicando, né? dacosta.rodrigo@hotmail.com. Ainda com o mesmo viés, o decreto número 6.094 de 2007, documento que regulamenta a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, determina que, artigo 3º, a qualidade da educação básica será aferida objetivamente com base no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação, a ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a Prova Brasil. Nós temos a Prova Brasil, nós também temos a Provinha Brasil. Então, falta de dados nós não temos. Elas trouxeram até mesmo os dados do INEP. Né? Então, o que nós devemos realmente frisar aqui é a questão da qualidade em si da educação básica, sem tergiversar, de modo objetivo. O que é a qualidade na educação básica? Né?
E como garantir essa qualidade? Bom, ora, a própria Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação traz isso, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Absolutamente fantástico e sucinto, não há nenhum tipo de elucubração sobre isso. Ou seja, elas querem, sabe, criar. Não faz sentido. Se nós já temos algo objetivo na própria Constituição Federal e nós temos algo objetivo na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 9394/96. Né? Nesses documentos oficiais, a qualidade em educação é relacionada a dados quantitativos que desconsideram a diversidade de contextos nos quais as instituições escolares estão inseridas. Isso aí, ok. E de sujeitos que constituem a comunidade escolar. Nesse sentido, é possível afirmar que o conceito de qualidade implícito nessas políticas é mercadológico. Não. Não é possível afirmar isso. Não consigo enxergar absolutamente. É possível que exista a questão do mercado, a garantia do trabalho é constitucional, minhas senhoras. Então é claro que a educação vai se voltar também a isso, não exclusivamente a isso. Essa abordagem da qualidade é, de acordo com Freitas, 2005, página 921, uma noção corrente de qualidade adotada pelas políticas públicas neoliberais, cuja concepção é quase sempre eivada de uma pseudo-participação que objetiva legitimar a imposição verticalizada de padrões de qualidade externos ao grupo avaliado. Peraí, o grupo avaliado é quem? São os alunos? Então são eles que devem decidir sobre os padrões de qualidade? Não somos nós educadores? Não somos nós professores? Não são os profissionais do INEP? Não são os profissionais do CNE? Não são os profissionais do Ministério da Educação? Ô, caro Freitas, né? Aqui a perspectiva paulo-freiriana está reinando, na verdade, em você, hein? Porque, na verdade, em vez de políticas públicas neoliberais, é o que nós temos mais, é realmente a perspectiva paulo-freiriana. Está claro aqui. Tá? No entanto, na resolução número 4004 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, são fundamentais, né, as DCNs, realmente muito bem feitas, embora muito abrangentes, né? Mas vamos lá, a qualidade em educação é abordada de outra forma. Então vamos ver o que diz as diretrizes curriculares nacionais. Surge na legislação o conceito de qualidade social, que é o que eu falei. Ora, isso é constitucional. Isso está também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Segundo o artigo 8º da Resolução 4 de 2010, a garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade, ano e série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Só um instante. Então, o que nós, educadores, entendemos por qualidade social da educação? Uma educação inclusiva, né? Entre outros fatores. Né? Não somente a conquista desse direito que é constitucional, mas também a permanência deste educando em sala de aula, em uma educação de qualidade. Vamos ver os dados. Brasil está em 30º em ranking de desenvolvimento inclusivo. Desigualdade faz país perder posições em levantamento do Fórum Econômico Mundial, dados de 2017. Pelo Globo. Localidade do Pavãozinho. Desde que eu sou criança, num livro que eu tenho até hoje de geografia, devo até ter esse livro ainda,
que fala dessa comunidade Pavão Pavãozinho. Desde que eu era da 7ª, 8ª série. Nada mudou, né? E ao fundo os prédios da Zona Sul. Mostra justamente essa foto. A comunidade e os prédios para mostrar a desigualdade social. Que existe. Olha aqui, Davos, o desenvolvimento de uma economia não pode ser medido apenas por distribuição de renda entre sua população. E os dados de saneamento básico do Brasil, hein? São paupérrimos. São paupérrimos. Ele também precisa considerar outros aspectos, como o acesso das pessoas à educação, serviços, emprego, intermediação financeira, proteção social e patrimônio. Com base nessa premissa, aqui a gente vê, sim, os dados. Aí sim a qualidade. Se seguir isso tudo, incluindo o próprio emprego. Qual é o problema de se ter uma educação que se volte ao mercado? Vocês educadores, vocês professores, vocês querem o quê? Que o aluno ele tem uma formação para quê? Holística? Mística? Né? Para que ele se forme o quê? Sei lá. Vocês não querem que eles trabalhem? Qual vai ser a contrapartida dos direitos que ele conseguiu? Qual vai ser a contrapartida desse cidadão em relação aos seus deveres e à cidadania? São dados de Davos, na Suíça. Vocês com certeza vão dizer, são dados do Fórum Econômico Mundial. São dados sérios. Vocês acham que eu ia trazer o quê? Os dados do Fórum Social Mundial? Que são dados que sabemos são absurdamente, né, manipulados e maquiados. Divulgou o relatório sobre o desenvolvimento e crescimento inclusivos. O documento traz um ranking de 109 países com base nesses indicadores. E eu soube que nesse de 2000 o Brasil aparece em 30º. Nesse de 2019, em termos de educação, o Brasil aparece na posição 106, salvo engano. Vou confirmar aqui. Não encontrei, pessoal, mas fica aí, viu? Acho que é a 106ª posição na educação. Tá? Abaixo até mesmo, parece que do Afeganistão, Paquistão. Tá. Bom. Complementando, no artigo 9º da Resolução 4 de 2010, a escola de qualidade social é descrita como aquela que adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Mas a que se refere a qualidade social da educação? Segundo Silva, 2009, página 223, a qualidade social na educação não se restringe a fórmulas matemáticas, tampouco a resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares descontextualizadas. A autora apresenta as características de uma escola de qualidade social. Vamos ver. A escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos, dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação, que busca compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum, que luta por financiamento adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação, que transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e de vivências efetivamente democráticas. As características de uma escola de qualidade social apresentadas por Silva ultrapassam o âmbito daquilo que é regulado pelas políticas educacionais, tanto pelas políticas de currículo como e principalmente pelas políticas de avaliação. Concordo. Tais características dizem respeito ao contexto no qual a instituição está inserida e, a partir desse contexto, às expectativas da comunidade com relação à escola. B. Aos contextos político e sociocultural, na medida em que visa reconhecer as demandas locais e adequar seus encaminhamentos de forma a promover o desenvolvimento local e a compreensão crítica do contexto global.
C. Aos contextos econômico e social, por meio do engajamento na luta por financiamento para a educação, pela valorização dos profissionais da educação, pelos professores, bem como pelo reconhecimento social destes profissionais e da instituição educacional, pelos profissionais da educação, pelos professores. Somos professores, tá? D. Aos contextos pedagógico e cultural, no que se refere à ampliação dos conhecimentos e experiências vivenciadas no espaço-tempo escolar. Claro que eu entendo o que ela quis dizer, né? Promovendo aprendizagens significativas. Ok, perfeito, gostei. No interior da instituição escolar, tais características que constituem a educação de qualidade social podem ser instituídas por meio dos documentos internos, o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Muitas escolas não têm um nem outro, né? E às vezes tem um e não tem outro. E de diferentes encaminhamentos, tais como a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola, os projetos escolares, as formas de interlocução da escola com as famílias, um ambiente saudável. Esse é o principal, viu? O ambiente das escolas é um ambiente claustrofóbico, doentio, difícil, sem disciplinamento, a maioria das escolas, né? Claro que tem as exceções, mas o ambiente é muito insalubre, né? Às vezes não tem nem banheiro para os professores, né? Às vezes não tem nem sequer água potável para os alunos beberem. A política de inclusão efetiva, o respeito às diferenças e o diálogo com premissa básica. Muitas vezes, vi inúmeras vezes, quando fui prestador do Estado, o lanche era bolacha Maria ou bolacha creme crack com kisuke. E às vezes nem tinha um kisuke, nem tinha um suco. Viu? Isso agora, de 2009 para cá. Tá? O trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento, diálogo com premissa básica, o respeito às diferenças. Isso está faltando muito, viu? O respeito às diferenças falta muito em todos os aspectos. Seja as diferenças de gênero, as diferenças de opção sexual, as diferenças de religião, as diferenças políticas, de muitos professores aí se matando nas últimas eleições, viu? E as práticas efetivas de funcionamento dos colegiados, quase que indo às tapas, dos colegiados e dos conselhos escolares. No entanto, a qualidade social da educação tem relação e sofre influência de fatores externos à instituição escolar. Silva, 2009, classifica tais fatores como fatores socioeconômicos, fatores socioculturais, financiamento público adequado e compromisso dos gestores centrais. Perfeito. Os fatores socioeconômicos dizem respeito às condições de moradia, incluindo a distância, dificuldades de deslocamento, condições de trabalho ou desemprego dos integrantes da família e renda familiar dos responsáveis pelo estudante. Dizem respeito aos fatores socioculturais que influenciam a qualidade social da educação, escolaridade, hábitos de leitura, espaços sociais frequentados pela família, tempo dedicado pela família à formação dos alunos, se é que eles dedicam algum tempo aos filhos, né? Possibilidade de viagens e acesso a recursos tecnológicos em casa, atividades de lazer, expectativas dos familiares em relação à escola e o incentivo sobre o futuro das crianças e dos jovens. O financiamento público adequado diz respeito às questões relacionadas ao âmbito econômico, tanto na previsão dos recursos, como na execução e aplicação dos recursos no interior da escola. A conduta ética, a transparência administrativa e financeira na utilização dos recursos, bem como a decisão coletiva referente a estes, são fatores determinantes são um fator determinante para a qualidade social da educação. Os compromissos dos gestores centrais determinantes para a qualidade social da educação são a formação dos docentes e funcionários da educação. Não tem. Os encontros pedagógicos são fraquíssimos, não promovem a formação, possibilitando o ingresso dos profissionais por meio do concurso público, uma vaga geralmente para cada disciplina, concorridíssimos, a formação continuada e a valorização da carreira dos profissionais da educação. Formação continuada não há, muito fraca.
pelo menos aqui no meu estado, a Paraíba, e nos municípios que eu vejo. A garantia de ambiente e condições favoráveis ao trabalho pedagógico significativo. Precisa melhorar muito nesse aspecto. O conhecimento e domínio de processos de avaliação que orientem as ações. Certo. Verdade. Muito bom, né? Toda a referência a Silva, 2009, né? Muito boa. A partir das reflexões de Silva sobre o conceito de qualidade social, acredito que ficou bem melhor agora para a gente entender, né? E sobre as características de uma escola de qualidade social, conclui-se que alcançar a qualidade social da educação depende de um conjunto de políticas públicas intersetoriais que, em última análise, emergem da intencionalidade do Estado, bem como de posicionamentos e práticas convergentes dos profissionais da educação em diferentes níveis, desde gestores centrais até os professores e funcionários. Então, olha só, quando se trata dos profissionais da educação, ou seja, dos professores, não se fala, então, de uma formação que se forma, que se volta ao mercado de trabalho? Veja a contradição aqui também, né? Se nós precisamos de uma formação continuada, significa que desde do ensino fundamental e do ensino médio, essa educação no âmbito do trabalho, né, também está voltada aos aspectos mercadológicos. Quando eu decidi me tornar professor, eu sabia das dificuldades do mercado de trabalho. E se, enquanto professor, ou como queira, um profissional da educação, eu preciso de uma formação continuada e de formação docente já formado, imagina quando eu estava no Fundamental 2 e no ensino médio, aí ainda mais esse aluno precisa realmente estar bem orientado para o mercado de trabalho também, não exclusivamente. É isso que eu quis dizer. Políticas e práticas que contribuem para a qualidade social da educação. A qualidade social, conceito recentemente incorporado na legislação educacional, é um desafio para as políticas e práticas educativas. No campo das políticas, o conceito de qualidade social aparece na Resolução 4 de 2010, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. No entanto, tal conceito não apareceu ou foi incorporado nas políticas de avaliação, cujo objetivo principal é a verificação da qualidade. Nesse contexto, a qualidade a qual os índices e avaliações como o IDEB e o Enem permanecem como sendo somente quantitativa e pontual. Eu não acho. É também quantitativa e pontual, mas há também os aspectos ligados à qualidade, né? Então, se em 2015 ela está dizendo isso, então não houve avanço nenhum, querida. Né? Pelo amor de Deus, então não houve avanço nenhum na nossa educação. Né? Da redemocratização para cá, se a gente permanece no ideário neoliberal, se a gente permanece, o professor precisa dessa formação docente continuada e etc. E se nós não confiamos nem sequer no IDEB nem no Enem, lembrando que o Enem foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, se você não percebe verificação de qualidade desses dois índices, a situação está complicada mesmo, viu? Era melhor que você tivesse feito um artigo realmente pessimista. Vocês duas tivessem feito um artigo extremamente pessimista. A situação, então, se você não confia nem nos dados oficiais do governo, nem do IBGE, nem absolutamente nada, estamos no limbo, então. Estamos no inferno total. Né? Eu creio que houve avanços. E sei deles. Nós sabemos. Mas eu sei também que não avançamos em diversos aspectos. Estão aí os dados que eu mostrei para vocês. Além das modificações necessárias nas políticas e práticas de avaliação, o deslocamento conceitual em relação à qualidade requer modificações dos cursos de formação de professores. Certo. Na própria Resolução 4 de 2010, em seu artigo 59, há a indicação de que os sistemas educativos instituam orientações para que o projeto de formação dos profissionais preveja, entre outras, c.
A definição de indicadores de qualidade social da educação escolar, a fim de que as agências formadoras de profissionais da educação revejam os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que correspondam às exigências de um projeto de nação. Projeto de nação é uma coisa tão do século XIX, né? Em 2015 a gente tinha isso, imagina agora no governo Bolsonaro, né? Se em 2015 a gente estava ainda na ideia do projeto de nação, agora que a gente vai ter mais mesmo, né? É tão século XIX isso, né? É tão positivista. Mas, enfim, se são os ideários constitutivos daquilo que fomos, historicamente, enquanto império, e daquilo que fomos com a proclamação da República Federativa do Brasil, a partir de 1889, né, com todas as influências positivistas que nós tivemos, as influências também históricas do modelo dos Estados Unidos da América. Então, se isso faz parte também daquilo que se viu no século XXI e no século XX, e que se viu da redemocratização até o ano de 2019, então temos apenas que resgatar alguns dos valores. É o caso da matéria lá da França. Resgatar, incluindo até mesmo a questão do respeito. Falta respeito dos alunos para com os professores. Há vídeos que mostram professores levando murros, levando tapas, levando chutes, levando puxões de cabelos de alunos. Nós perdemos o respeito em sala de aula. Os alunos não nos respeitam, eles nos veem como iguais. Isso são consequências de anos a fio de políticas educacionais paulo-freireanas, entre outros aspectos. Certo? Claro que eu sei dos aspectos positivos também, mas sei dos aspectos negativos disso. E sou historiador. Certo? E opto por dados do mundo real, daquilo que se vê, daquilo que se percebe, daquilo que se vive. Conheço inúmeros colegas que sofreram agressões verbais e físicas dentro de sala de aula. A partir da definição dos indicadores de qualidade social, pode ser necessária a modificação nas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica e das diretrizes curriculares nacionais de diferentes cursos de licenciatura, como meio de garantir que as instituições formadoras de profissionais efetivamente revejam seus projetos pedagógicos de curso. Concordo. A incorporação do conceito de qualidade social no âmbito da prática requer que os profissionais, desde a sua formação inicial, sejam preparados para objetivar essa outra lógica. Em relação aos profissionais que já atuam, cabe aos sistemas de ensino viabilizar a formação continuada que prepare os profissionais para estarem atentos às dimensões educativas e aos critérios avaliativos até então desconsiderados. A necessidade de modificação na escola, consequência da universalização do acesso à educação e das novas lógicas das infâncias e adolescências, também é fundamental para a conquista da qualidade social. Verdade, isso aí é verdade. Nesse sentido, são percebidos avanços nas políticas, mas ainda não nas práticas. Não houve avanço nas políticas. Se houvesse avanço nas políticas, havia ocorrido avanço nas práticas. Não faz sentido isso. Há uma contradição aqui. A Escola de Educação Básica é descrita no artigo 13º da Resolução 4 de 2010 como espaço em que se resigna e se recria a cultura herdada, reconstrui-se as identidades culturais. Reconstruindo-se as identidades culturais. Se é a necessidade de reconstruir, então é porque essas identidades culturais foram perdidas. Em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Por que não se fala espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, em que se mantém os valores de respeito, de ética, de cidadania, de moral, né?
Porque a gente precisa sempre ressignificar as coisas, porque a gente precisa sempre reconstruir as coisas. Ainda segundo a Resolução 4 de 2010, parágrafo único, essa concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que orientam e organizam do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre todas as pessoas. Assim, a modificação do conceito de qualidade requer modificações nas políticas de avaliação e de formação iniciada e continuada de professores e nas práticas educativas e avaliativas, bem como na organização escolar. Tais modificações são válidas à medida que se acredita que, ao garantir a qualidade social da educação, garante-se a possibilidade do exercício de outros direitos relacionados ao que se costuma chamar de cidadania. Concordo. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, 1998, o decreto aqui de 2007, Instituto de Geografia e Estatística IBGE, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o portal do INEP, portal do Ministério do Desenvolvimento, Brasil, Conselho Nacional da Educação, Conselho Estadual, Conselho da Educação Básica de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, também Dourado, 2009, a qualidade da educação, perspectivas e desafios. Em Gita, ela cita, né, o discurso de qualidade é a qualidade do discurso, talvez o termo realmente seja mais bem trabalhado por ele. Neoliberalismo, qualidade total da educação, isso em 2001, pela editora Vozes. Luiz Carlos Freitas, 2005, né, Freitas, 2005, Oliveira, 2005, ela, uma das autoras, Passevich, 2008, um artigo, creio, Ramos, 99, Excelência na Educação, Silva, um artigo, 2009, na Qualidade Social da Educação Pública, algumas aproximações, excelente, e Souza e Oliveira em Políticas de Avaliação da Educação e Quase Mercado no Brasil. Nós já temos 1 hora e 27 minutos de aula. Vamos ver então esse textinho. Vou diminuir aqui o Políticas Públicas, Acesso e Permanência na Educação, que é da professora Adriana Maria Jacob de Souza. Tá? São só 3 páginas. Políticas Públicas, Acesso e Permanência na Escola, um direito. O presente artigo é um paper, 3 páginas. Tem a intenção de propor uma reflexão sobre a democratização do ensino. Especificamente, o direito que todos possuímos do acesso e permanência com êxito na escola pública. Para fundamentar, serão abordados os artigos da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 1996, que se referem ao tema tratado. A história da educação pública está associada à construção dos direitos sociais e humanos. De forma tímida, podemos identificar em nossa história inúmeros movimentos da sociedade que exigiam e que ainda exigem a ampliação do atendimento educacional, como a ampliação da laicidade, da obrigatoriedade, da universalização do ensino, da gestão democrática, da ampliação da jornada escolar, da educação de tempo integral e da garantia do padrão de qualidade. É muito complicado essa coisa da educação em tempo integral, viu? É muito difícil o Estado manter isso, né? Embora seja talvez inegável que o aluno estando em tempo integral na escola, ele vá ter, mas não garante necessariamente que ele vá ter uma educação de qualidade. Talvez seja bom em algumas capitais, eu não sei bem, eu preciso realmente estudar melhor isso. Mas não me parece que seja a solução mais excelente de todas, né? Afinal de contas, há outras formas de aprendizagem além da escola, né? A família, os amigos, né? As brincadeiras, enfim, né? O acesso à internet, se bem que isso é muito difícil, né? Mas talvez a educação integral pudesse facilitar um acesso à internet e a educação via internet, ou seja, dentro da escola, claro, né? Não fora, não em casa, tá?
Se bem que os pais podem orientar uma educação também, o homeschooling, né, dentro de casa também. Esses aspectos estão vinculados à criação de condições de oferta da educação pública, envolvendo a educação básica e superior, tendo como concepção de educação de qualidade como direito social. Em 1988, com a promulgação da Constituição, fica afirmado em seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direitos. Assumir essa condição significa que o Brasil submete-se à ordem jurídica ou às leis, de modo a proteger e salvaguardar os direitos de todos os cidadãos. O Estado de Direito compreende a supremacia da lei, o princípio da legalidade, a igualdade de todos perante a lei, a garantia dos direitos individuais e sociais, entre os quais a educação, a independência do magistério quanto à pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e de responsabilidade em regime de colaboração entre a União, Estados e municípios, o que caracteriza a descentralização dos poderes. Seu artigo 205 diz que a educação é direito de todos e visa ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania. Observamos que o Constituinte dá uma definição política de educação. É o direito de todos e um dever do Estado e da família. Todos, sem distinção, têm direito à educação. Mas qual educação? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, em seu artigo 1º, a educação abrange, vou comentar aqui um pouquinho, os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, que foi algo que eu acabei de falar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então veja, no artigo 205 da Constituição Nacional, Constituição Federal de 88, e no artigo 1º da LDB, nós temos absolutamente nítido a garantia da educação. Podemos considerar dessa forma a dimensão abrangente do fenômeno educativo. A educação, então, não é somente aquela que acontece na escola, em sala de aula, mas ultrapassa os muros das instituições de ensino sistematizadas e formais. Ainda no artigo 205 da Constituição, encontram-se os objetivos da educação nacional, sendo, primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa, saber ser. Segundo, seu preparo para o exercício da cidadania, saber conviver. E terceiro, sua qualificação para o trabalho, saber fazer. Acabei de dizer isso. Saber fazer. É constitucional. Está no artigo 205. Saber ser, saber conviver, saber fazer. Portanto, desenvolvimento, cidadania e trabalho são palavras centrais nos campos das finalidades educacionais. Então não é porque se volta também ao trabalho, não exclusivamente ao trabalho, que seja necessariamente algo mercadológico. Ou vocês querem formar cidadãos que não trabalhem? Que professor é esse? Não vai fomentar no aluno a sua vocação? O seu desejo por trabalho? A sua necessidade, antes de tudo, por trabalho. Porque ele vai precisar trabalhar para sustentar a sua família, né? Portanto, no artigo 206, encontram-se relacionados os princípios que devem orientar o ensino, entre os quais igualdade de condições de acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que é a mesma coisa que a LDB traz, gestão democrática do ensino público e garantia de qualidade, de padrão de qualidade. Pode-se observar que todos esses princípios do ensino estão comprometidos com a educação para todos. Contudo, somente o ensino fundamental encontra-se alicerçado pelas políticas como obrigatório e gratuito na escola pública às crianças de 6 a 14 anos de idade. Com garantias de acesso e permanência como atendimento ao educando, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Perfeito. Mas é importante destacar que a democratização da educação não se limita somente ao acesso à instituição de ensino. A garantia do acesso é essencial, mas torna-se necessário também que todas as crianças que
ingressam na escola tenham condições de permanecer com sucesso. Isto é, que enquanto o aluno estiver nos bancos escolares, ele possa aprender de forma significativa os conhecimentos indispensáveis à sua vida em sociedade. No entanto, apesar da suposta universalização do ensino fundamental, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios feita em 2006, pelo Instituto de Geografia e Pesquisa, o IBGE, 2,6% de brasileiros entre 7 e 14 anos estão fora da escola. Isso corrobora com o artigo que a gente acabou de ver, o que representa 660 mil crianças e jovens fora da escola. Dados de 2006. Estávamos no fim do primeiro mandato do governo Lula. 660 mil crianças estavam fora da escola. Essa estatística inclui tanto as crianças que largaram os estudos, como as que nem chegaram a ser matriculadas. Dentre as principais causas sociais e familiares são o envolvimento com drogas. Eu vi isso numa das primeiras escolas que eu trabalhei, a escola Presidente Médici. Hoje mudou de nome para a escola João Goulart, lá em João Pessoa. Muita droga. Os alunos chegavam drogados dentro de sala de aula. Trabalho precoce, falta de transporte ou documentação. Paralelo a esses dados, temos as taxas de frequência e de repetência. Imagina agora, no fim do governo, do primeiro mandato do governo, do segundo mandato do governo Dilma e do governo Temer, com índices escandalosos em relação à segurança pública. Estamos falando aí de 70 mil assassinatos por ano. Talvez até mais. Imagina a questão não somente das drogas, mas do envolvimento com crime. Estudo conduzido pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revela que apenas 72% dos estudantes matriculados estão efetivamente nas escolas, nas salas de aula. Olha aí, falei sobre isso. Os 28 restantes, apesar de ter o nome na lista de chamada, faltam muito ou não assistem à jornada considerada mínima para o aprendizado. 200 dias letivos com mínimo de 800 horas aula. O fato é que o não comparecimento desencadeia outros problemas, como a repetência, a distorção idade-série e a evasão escolar. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, aponta em relatório finalizado em abril de 2007 que 53,8% dos que iniciam o primeiro ano não chegam ao nono ano. Desses, poucos retornam às salas de aula, na educação de jovens e adultos, a EJA. É considerado previsto na legislação nacional e nos dados acima citados que observamos a distância que há entre as letras da lei e a realidade educacional que nos encontramos. Necessitamos de políticas públicas articuladas com o compromisso do acesso e permanência do aluno. Nós já temos, na verdade, a legislação. Falta cumpri-la. E todos tenham êxito durante e ao concluir seus estudos, especialmente na educação pública. Na educação privada também, gente. A educação privada não é essas coisas todas não, viu? Tem muita escola privada aí em frangalhos. Que ao sair da escola o aluno saiba ler, escrever, interpretar, argumentar, decidir, se defender, entre tantas outras competências. Nesse sentido, o sucesso escolar é o retorno da qualidade do ensino. Um ensino democrático, direito de todos. Então é um paper de 3 páginas, mas excelente. Ela cita 2 referências. A revista Nova Escola, a edição 213, de 2008, e José Carlos Libânio, Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, de 2004. Tenho 2 livros para apresentar para vocês. No caso, para aqueles que são de História, Ensino de História, Fundamentos e Métodos, de Cícero Maria Fernandes Bittencourt. Ops, desculpa, gente, aqui. Tá? E também esse livro, que pode ser encontrado, inclusive, nas bibliotecas públicas, tá certo? Ensinar e Aprender História, aqui. Ensinar e Aprender História, de Flávio Beruti e Ademar Marques. Tá bom? São 2 livros aí para os colegas
que são da história, tá bom? E claro, a própria Constituição, em seus artigos 205, a gente acabou de ver aqui nesse último artigo do paper da professora, né, no artigo 205, né, também os próprios dados, enfim, a própria legislação. A LDB, no caso, né, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais e outras legislações importantes na educação nacional. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nós vimos na aula de hoje os artigos das políticas de acesso e permanência na escola ao direito à educação básica de qualidade social, avanço possível, e também o artigo da professora, no caso, Adriana Maria Jacob de Souza, que é esse artigo aqui, acesso e permanência, políticas públicas, acesso e permanência na escola, um direito. É isso aí, até mais, até a próxima aula.